Aí, prontinho. A segunda parte, gente, também está programada para a gente trabalhar em duas aulas. A gente vai para a segunda metade da discussão dos eletrólitos. Primeira parte, sais, ácidos e bases. Segunda, sais e óxidos. Dentro dessa parte de discussão de sais e óxidos, a gente vai continuar falando de caráter ácido-base, tá? Vamos começar pela parte dos sais, que é mais simples. É difícil a gente definir um sal, né? Pela teoria do Arrhenius, a gente já fez isso no começo, eu defino um sal como sendo todo eletrólito que não pode ser classificado nem como ácido e nem como base. Simples. Ou seja, são eletrólitos que em solução liberam cátions diferentes de H+, e ânions diferentes de OH-. Ou seja, não se encaixam na definição de ácido e base de OH-. No entanto, tem outras coisas mais interessantes que a gente pode citar sobre sais, além da definição em si. Por exemplo, e depois a gente vai estudar uma por uma, tá? Posso dizer que todo sal, e é todo mesmo, sem exceção, pode ser produzido a partir de uma reação entre ácido e base. Então, vou escrever isso aqui, ó. Podem ser produzidos por reações entre ácidos e bases. Essas reações fazem parte daquele grupo de reação inorgânica famoso pra caramba, chamada reação de dupla troca. É, como é uma reação, perdão, como é uma reação entre ácido e base, a gente também pode chamá-la de neutralização, tá? Então, aqui é um bom momento para a gente já abordar a questão de neutralização total e parcial, tá? Então, sal libera cátion diferente de H+, ânion diferente de OH-. Sal pode ser produzido por reação de neutralização também. E uma terceira característica de sais, gente, essa talvez é a que o Enem mais goste, sobretudo, é que os sais podem apresentar caráter ácido ou básico. Ácido ou básico. Vou citar um sal muito famoso, que ano sim, ano também aparece. O bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é um sal que a gente usa para uma porrada de coisa. Bicarbonato de sódio você encontra na pasta de dente, você encontra no fermento, você encontra no desodorante, você pode usar para azia, para afta, quando a boca está com aquelas feridinhas. Talvez o sal mais famoso depois do cloreto de sódio, que é o que a gente usa no nosso dia, é o bicarbonato de sódio. E muitas das propriedades do bicarbonato de sódio têm a ver com o fato de ele ter caráter básico. Ou seja, ele pode ser usado com o objetivo de substituir uma base. Então, por exemplo, se eu preciso de uma substância que seja básica, mas que não seja uma base, eu posso usar um sal como ele. Outros sais também vão ter comportamento básico, assim como eu tenho sais com comportamento ácido. Então, o nosso objetivo dentro deste tópico é olhar para a fórmula do sal e saber determinar o comportamento dele. Como, como que eu sei que o bicarbonato de sódio é um sal de caráter básico? Vai discutir isso também ao longo da história toda, tá? Então, basicamente, o que que a gente faz quando estuda sal? Primeiro,
aprende a montar as reações de neutralização. Segundo, aprende a dar nome para o sal. E terceiro, aprende a determinar o caráter do sal. É isso que a gente vai fazer aqui. Tudo bem? Já entrando na história, se você olhar aqui no tópico 2, eu usei neutralização no plural, porque existem dois tipos de neutralização. Então, acho que um bom começo para a gente começar a discutir sal é falar das neutralizações, tá bom? Então, vamos lá. Produção de sais por neutralização. Produção de sais por neutralização. É claro que tem sal, gente, que você não produz. Você arranca da natureza. O cloreto de sódio, por exemplo, né? Agora, alguns sais que não existem na natureza, eu posso produzir em laboratório por neutralização. A primeira coisa que você precisa guardar de neutralização é a seguinte: uma neutralização, no final das contas, é uma reação entre íons H+, e íons OH-. Isso é uma neutralização. De maneira mais específica, neutralização não é bem uma reação ácido-base. Ela é uma reação entre um H+ e um OH-, o que não, vocês vão ver que não é a mesma coisa. Nesse processo, eu vou produzir água. Geralmente, o H+ vem de onde? De um ácido. Proveniente de um ácido. E o OH-, proveniente das bases. De bases. Tudo bem? Mas e o sal? O sal, na verdade, ele é um subproduto da neutralização. Vocês já repararam? Toda neutralização produz água. O que vai variar de caso para caso é o sal que eu produzo. Porque veja comigo, todo ácido, quando libera o H+, gera um ânion, não gera? X-. Por exemplo, se eu estiver usando ácido clorídrico, o meu ânion é o cloreto. Se eu estiver usando ácido sulfúrico, o ânion é o sulfato. Se eu estiver usando ácido nítrico, o ânion é o nitrato. Então, isso aqui é um ânion. A base vai produzir um cátion. Tá, estou usando lá hidróxido de sódio, então o cátion vai ser sódio. Eu estou usando o cátion com a letra B, tá, gente? Aleatória. E o ânion com a letra X, tá bom? E aí é que entra a história do sal. Por quê? Porque, assim, para o ácido reagir com a base, ambos têm que liberar os íons, o H+ e o OH-. Na hora que o processo acontece, do ácido liberar o H+ e da base liberar o OH-, os íons remanescentes se unem para formar o sal. Px. É o sal. Tudo bem? Então, ó, uma coisa que é interessante de você começar a fazer com o seu cérebro, acostumar, e eu já falei sobre isso na semana passada, me lembro, acostumar a olhar para o sal e enxergar que o sal um dia já foi um ácido e uma base. Todo sal, ele tem um cátion que é proveniente de uma base. E tem um ânion que é proveniente de um ácido. Então, por que é importante você ter essa percepção? Porque lá na frente, para a gente avaliar o caráter do sal, se ele tem caráter ácido, ou se ele tem caráter básico, eu vou avaliar o caráter de quem gerou ele, tá? Então, guarda isso. Todo sal pode ser enxergado como sendo um cátion que vem de uma base e um ânion que vem de um ácido, tá?
Outra coisa que é importante perceber do jeito que eu escrevi a neutralização. Para você produzir água na neutralização, eu precisei juntar o H mais e o H menos. Ok. E percebam que, né, essa junção, gente, tem uma proporção, tem uma estequiometria essa reação. O que eu quero dizer com isso? Cada um H mais reage com um OH menos para produzir água. Ok? Ou seja, na neutralização, a proporção H mais OH menos deve ser de 1 para 1. Ok? Então, número de mols de íons H mais igual a número de mols de íons OH menos. Tá? Essa proporção, ela vai muitas vezes exigir da gente que a gente faça balanceamentos nos processos de neutralização, tá bom? Beleza? Vamos pegar alguns exemplos. Vou pegar alguns exemplos. Exemplos. Bom, vamos começar com os exemplos mais famosos. Quando a gente estuda a neutralização, a gente aprende que a neutralização ela pode acontecer de duas maneiras diferentes. O primeiro caso é o que eu chamo de neutralização total. Total. Por que que ela ganha esse nome, total? Porque na reação de neutralização total, todos os hidrogênios do ácido reagirão com o OH da base. Vou dar um exemplo. Na verdade, eu vou dar três exemplos. Reação entre ácido nítrico. E aqui é um bom momento para quem ainda não lembrar os nomes começar a exercitar um pouquinho, tá? Esse aqui é o ácido nítrico. Ele é um ácido mãe, né? Ele é um mãe, tá? Reagindo com hidróxido de potássio. A montagem da reação, gente, ela segue sempre o mesmo padrãozinho. Você vai imaginar o ácido liberando H+, e a base liberando o OH-. Não se preocupa com o balanceamento. Calma. Pega lá o H+ do ácido, e imagina ele juntando com o OH- da base para formar água. Só que veja, quando o ácido nítrico ionizou, ele deixa um ânion sobrando. Que ânion é esse? NO3-. Então olha para cá, por favor. O ânion NO3- é o ânion proveniente da neutralização do ácido nítrico. Guarda ele aqui. Tá. Esse ânion vai se juntar com o cátion proveniente da base, que no nosso contexto é o potássio. A junção do potássio com o NO3 vai formar um sal. Lembrando que sal é iônico. Todo composto iônico tem uma fórmula cujo cátion vem primeiro na fórmula. Então, a fórmula do sal é KNO3. Pronto. Tá? Outra coisa importante, na hora de montar a fórmula do sal, cuidado com as cargas. Cuidado com as cargas. No meu primeiro exemplo, aqui, que é um exemplo que não é tão difícil, eu escolhi um monoácido para reagir com uma monobase. Ou seja, um H+, um OH-, o cátion tem carga +1 e o ânion tem carga -1. Tá bom? Outra coisa, que aí a gente já mata dois coelhos com uma cajadada só. Como é que eu dou nome para sal? Todo sal é um composto iônico. E todo composto iônico tem um padrão de nomenclatura, que é
Primeiro o nome do ânion, seguido de uma preposição, e depois o nome do cátion. Sempre. E é aqui que entra aquela brincadeira do mato típico. Como chama esse ânion aqui? Nitrato. Por que a terminação dele é ato? Porque o ácido que deu origem a ele tem o nome terminado em hipo. Só por causa disso. É o padrão. Se o ácido é ico, o ânion é ato. Né? E aí o cátion é o potássio. Né? O cátion é a coisa mais tranquila para dar nome. Ok? Ok. Agora presta atenção mais uma coisa. O sal é filho de um ácido e de uma base. Será que o filho puxou mais o pai ou a mãe? Como que eu vou saber isso? Você sabe se você puxou mais seu pai ou sua mãe, não sabe? Por exemplo, eu puxei mais meu pai, principalmente no quesito delicadeza. O que eu quero dizer com isso? O sal, ele é descendente de um ácido e uma base. Só que os ácidos e bases podem ser fortes ou fracos, ok? O ácido nítrico, ele é um ácido forte. Ou seja, ele tem um grau de ionização alto. O KOH também é uma base forte. Então, ele é um filho de um ácido forte e uma base forte, ok? Quando o ácido e a base que deram origem ao sal forem fortes, o sal terá um caráter nem ácido nem base. Ele é um sal que tem caráter neutro. Caráter neutro. Na verdade, a regrinha do caráter ele é bem simples. O sal vai puxar aquele que tiver o caráter mais forte. Então, nesse contexto, os dois eletrólitos que deram origem ao sal têm a mesma força, os dois são fortes. Então, ele é um sal que não se comportará nem como ácido, nem como base. Ele é um sal neutro, tá? Ele tem um caráter neutro. É claro que depois eu vou mostrar para vocês o que significa ter caráter básico, ácido. Vamos devagar. É que eu já estou colocando todas as informações dentro do mesmo processo. Então, veja, eu preciso saber montar a equação, eu preciso saber montar a fórmula do sal, eu preciso saber dar nome para o sal e preciso saber avaliar o caráter do sal a partir dos caráteres do ácido e da base que deram origem a ele. É bastante coisinha, tá bom? Beleza? Vou pegar um outro exemplo. Vou Dan, pegar um outro. Oi? mas como que eu faço para saber se o caráter é forte ou fraco? Essa pergunta é boa. Decora. Decora. Depois eu vou passar uma lista de quem é forte e quem é fraco. Aí tem aqueles macete lá, né? Por exemplo, qual que é o macete para saber se um oxiácido é forte? Faz o número de oxigênios menos hidrogênios. Se a diferença for de 2 para cima, o ácido é forte. A maioria dos banhos são fortes. O único que não é forte é o carbônico. O carbônico não é forte, tá? Então, daqui a pouco a gente fala sobre essa questão, tá? Mais específico, mas assim, a resposta para a tua pergunta é essa, decorar, tá? Não tem outro jeito mesmo. Vamos pegar outro, vai. Eu vou pegar agora um ácido fraco. Não, não vou. Vou ou não vou? Vou. Abre bem a orelha agora, pelo amor de Deus. E o cérebro também. Aqui, eu vou reagir. Eu vou fazer uma neutralização total ainda. Estou no campo da neutralização total. Ah, para formar um sal ali. Eu vou reagir o ácido
cianídrico com hidróxido de sódio. Tá. Deixa eu só escrever o nome do ácido aqui, e depois a gente vai usar para dar nome do íon ali. Ácido cianídrico. Bom, reação de neutralização. Monoácido com monobase. Libera um H+, o ácido, libera um OH-, a base, e aí produz água. Aí produz água. Tá. Quando o ácido ionizou, ele libera, além do H+, o íon Cn-. E a base vai liberar o sódio, o cátion sódio. Cátion sódio. Ok? Então, eu vou formar aqui sal. Sempre lembrando, né? O cátion vem primeiro. NaCN. Então, eu produzo NaCN. Mais um, menos um, zerou, tchau. Como que é o nome do íon Cn-? Timeto né? Cianídrico, cianeto. Cianeto de sódio. De sódio. Tá bom. Agora vamos determinar o caráter desse sal. O Enem adora essa porra. Todo ano cai um caminhão de ácido em algum lugar. Repararam? Todo ano cai uma merda. Caiu alguma coisa na estrada. Vamos analisar esse sal aqui, se ele pode se comportar como uma base ou como um ácido. Ele é filho de um pai e de uma mãe. Quem é o pai dele? É o ácido. Ele é fraco. Ih! Sabe aquele pai nerdão, moleque, que fala assim pra tudo? Pai, posso me tirar da ponte? Ah, vem com a tua mãe, né? Aí você vai com a tua mãe, aquela medonha, aquela megera. Qual é a primeira coisa que ela fala pra você? Você não é todo mundo, né? Aqui eu tenho uma base forte. Ah, nego. Então, adivinha quem que o sal puxou? A mãe. Então, ele é um sal alcalino. Ele tem um caráter alcalino. Professor, então quer dizer que se eu tiver azia, eu posso tomar cianeto de sódio? Tinha de ser animal, né? Você vai curar a sua azia. Você nunca mais vai ter azia. Né? Você não vai ter mais vida, né? Tá, mas o que, que quer dizer que o sal tem caráter alcalino? De maneira resumida, você pode pensar o seguinte: se você jogar este sal na água, a água fica básica. Qual é o pH da água pura? 7. Se eu jogar cianeto de sódio na água, ela vai ficar alcalina. Esse sal, ele pode se comportar como uma base. Então, vamos escrever aqui sobre isso. O caráter básico. Como que eu explico isso? Agora vem um show de horror, tá? Fala. Ela é. Ela é reversível. Eu vou explicar o caráter ácido base não tentando entrar nessa reversibilidade, porque eu também poderia. O que acontece é o seguinte: imagine esse sal em água. Ele dissocia. O que que acontece? Esse ânion aqui, ó, ele é um ânion proveniente de um ácido fraco, não é? Ele é um ânion proveniente de um ácido fraco. E o que significa dizer que um ácido é fraco? Que ele não gosta de dissociar na água. Então, olha que coisa bizarra. Quando esse sal é colocado em água, primeira coisa que acontece, libera sódio, libera cianeto. O cianeto, pilantrinha, vai reagir com a água.
reagir com a água. Como ele é um ânion de um ácido fraco, significa que ele tem uma tendência de pegar o íon H+ e não soltar mais. Então, o que acontece? Quando um ânion desse tipo entra em contato com a água, ele, o ânion, arranca H+ da água. Ele faz isso aqui com a água, ó. Ó. Quando o cianeto vai para a água, ele sequestra um H+ da água, se torna isso aqui, e transforma a água no quê? Então, o pH da solução fica alcalino porque ele força a água a perder o hidrogênio. Ele arranca o hidrogênio da água e transforma a água em hidroxila. Então, toda vez que eu coloco em água cianeto, o cianeto reage com a água, provocando um aumento na concentração de OH-. E é justamente isso que deixa a água alcalina, tá? Isso aqui é chamado de hidrólise do sal. É uma hidrólise alcalina. Alcalina. Professor, como que eu vou saber se essa merda acontece ou não? Dica de ouro. Dica de ouro. Para acontecer esse tipo de evento, tá vendo esse ânion aqui? Ele tem que grudar no H+ da água e não soltar mais. Os únicos ânions que conseguem fazer isso são ânions provenientes de ácidos fracos. Então, o cianeto faz isso, o acetato faz isso. O que mais que faz isso? Carbonato. Qualquer ânion de ácido fraco consegue sequestrar H+ da água, tá? Então, aqui eu tenho um ânion de ácido fraco. De ácido fraco. Por exemplo, o cloreto não faz isso. O cloreto não consegue arrancar um H+ da água, tá? Ele não tem esse tipo de comportamento, tá? Outro. Deixa eu ver agora. Ainda na total, tá? Cuidado aqui, tá? Tem uma novidadezinha. Opa. Ó. Quem que estão reagindo aqui, gente? Quem com quem? Sulfúrico. E esse aqui é o hidróxido de amônio, né? Uma base super famosa. Ela é famosa, dentre outras coisas, porque ela é a única base que a gente estuda no cursinho, né? Cujo cátion não é metal, é o amônio. Tá? Beleza? Cuidado aqui, hein, gente? Porque nós temos uma diferençazinha aqui. Ó, eu quero fazer uma neutralização total, certo? Para garantir a neutralização total, eu preciso garantir isso aqui, ó. Eu preciso garantir que o número de hidrogênios que o ácido forneça seja igual ao número de hidróxidos que a base forneça. Só que acontece o seguinte aqui, ó. Eu estou reagindo uma monobase, ou seja, cada molécula dessa vai liberar um OH. E o ácido libera dois hidrogênios. Como é que eu garanto que a proporção H+ OH- seja 1:1? Eu vou balancear a reação. Detalhe, eu vou balancear a reação sem começar a escrever ela.
Eu vou pôr um 2 aqui, ó, direto. Todo mundo compreende por que o 2? Porque se eu tenho 2 hidrogênios para liberar, eu vou precisar de 2 OHs. Então, essa reação acontece numa estequiometria de 1 para 2. Cada molécula de ácido reagirá com 2 bases. Tá bom? Então, eu vou formar o quê? Vamos lá. O ácido vai liberar 2H+. A base vai liberar um OH-, mas estou usando 2 bases. Então, daqui vão sair 2 OH-. Vai ficar 2 águas. 2 águas. Tudo bem? Quem é o ânion proveniente da ionização do sulfúrico? É o SO4 quanto? 2-. Vocês estão percebendo que está tudo conectado? O 2- vem por causa dos 2 hidrogênios. Tá? Como chama esse ânion? Sulfato. Tá. E daqui a base vai liberar quem? O cátion, que é o amônio. Cuidado agora. Composto iônico. Quantos amônios eu tenho na reação? 2. Para reagir com o sulfato, que é -2. Então, a fórmula fica NH4 no parênteses 2 e o ânion, sulfato. Vocês acham que esse sal puxou mais o pai ou a mãe? Ah, agora é o pai. Sabe por quê? Ó? O ácido sulfúrico é forte. Ah, como que você sabe, professor? Porque eu decorei. Ou, né, essa pergunta é mais foda. Por que esse ácido é forte? Porque 4 menos 2 dá 2. Né? Aquele macetezinho. A base de amônio é uma base fraca. Então, nesse caso, quem manda na casa é o pai, não é a mãe. Vai perguntar para a mãe fala, vai perguntar para o seu pai. Aí o pai fala, você não é todo mundo. Tá? E aí o nome do sal, vamos lá. Nome do sal, sulfato de amônio. De amônio. E o caráter dele é ácido. Caráter ácido. Ou seja, se você jogar esse sal na água, ele deixa a água ácida. Entenderam? Tá? Ele deixa. Aí você fala assim, professor, mas puta que pariu, por que o cara não joga logo a merda de um ácido? Porque quando você joga um sal, você consegue dar um caráter ácido, mas não tão ácido quanto jogar HCl. Às vezes, você precisa que a solução fique ácida, mas não com pH 1. Você precisa acidificar um pouquinho. Ou você precisa alcalinizar um pouquinho. Então, você não vai jogar hidróxido de sódio. Você vai jogar uma coisa que se comporte como ele, mas de forma amena. Tudo bem? Beleza. Agora, como é que eu explico o caráter ácido? Veja. Quando um sal tem caráter básico, como é que eu expliquei o caráter básico? O ânion do sal sequestra hidrogênio da água, fazendo com que a água se transformasse em OH. Fechou? Adivinha o que vai acontecer aqui? Tudo o contrário. Nesse caso, quem vai reagir com a água não é o ânion do sal, é o cátion. Então, o que acontece nesse caso? Vamos lá. Hidrólise ácida. Hidrólise ácida. Nesse caso, acontece o seguinte. A base liberou o amônio. Só que o amônio, ele é um cátion de base fraca, ou seja, ele é um cátion de uma base que não gosta de dissociar. Se ele é um cátion de uma base que não gosta de dissociar,
significa que quando ele reagir com água, quando ele encontrar uma água, ele vai arrancar da água o OH-. Ele sequestra hidroxila da água. Hidroxila. E na medida em que ele sequestra a hidroxila e não solta mais, porque a base é fraca, ele deixa livre, adivinha o quê? H+. Entenderam? H+. E aí, então, ele aumenta a acidez da solução, porque ele produz H+. Tá? Fala. Aham. Então, estava esperando essa pergunta. Se vocês prestarem atenção nos dois exemplos que eu dei aqui, isso pode dar uma bugada fodida na cabeça. Por quê? Numa hidrólise alcalina, eu produzi um ácido. Numa hidrólise ácida, eu produzi o quê? Não parece estar estranho? Não. Porque quem deixa um meio alcalino ou ácido não é uma base ou um ácido. É quando ele está separado. Não adianta você produzir 1 trilhão de moléculas de HCl na água se elas não ionizarem. O que torna um meio ácido não é a molécula de ácido, é o H+ que ele libera. Então, eu poderia te dizer o seguinte: o meio só ficou alcalino porque eu produzi esse ácido. Porque uma vez que você produz um ácido que não tem condições de ionizar, aquele H+ não vai manifestar o caráter ácido dele. A mesma coisa acontece aqui. Pô, como que pode eu deixar um meio ácido se eu produzir uma base? É porque eu produzi uma base que não tem condições do quê? De separar. Por isso que é fundamental, para que ocorram as hidrólises, você ter algum eletrólito fraco ali dentro. Então, para eu deixar OH- livre, eu preciso produzir um ácido fraco. Para eu deixar H+ livre, eu precisarei produzir uma base fraca. Por exemplo, por que que o íon sódio não hidrolisa na água? Porque ele não consegue sequestrar um OH- e ficar preso com ele, já que ele originaria uma base forte. Por que que o íon cloreto não consegue hidrolisar na água? Porque o íon cloreto, se ele sequestrar um H+ da água, ele forma HCl, mas o HCl tende a separar. Então, como é que eu guardei isso no cursinho? Para ter hidrólise, eu preciso ter sequestrador de íon. Ânions que sequestrem H+, ou cátions que sequestrem OH-. E esses íons precisam ser íons provenientes de coisas fracas, sempre. O ânion proveniente de um ácido fraco e o cátion proveniente de uma base fraca. Aí acontecem as hidrólises. Tá bem? Tudo bem? Fala. Para ter hidrólise, eu preciso ter sequestrador de íon, ou ânion, que origine ácido fraco, ou cátion, que origine base fraca. Tá bom? Tudo bem? Vamos almoçar? A gente volta às 2h30. E eu volto daqui, tá? Daqui. A gente vai falar de neutralização parcial. Beleza? 2h30, tamo aí, gente. Pro pessoal de casa, eu mando o link para vocês, tá? De tarde, para quem for assistir a aula. Eu mando o link para vocês.